referente à escola dominical. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor José Lopes, pela maneira sempre gentil, hospitaleira, amável, generosa, com que nos acolhe, nos recebe aqui em Lourdes, na igreja, sob seus cuidados. E hoje também quero agradecer a Deus pela vida do nosso companheiro e amigo Rodolfo Osterman, que também nos acompanha nesta viagem. Bem, nós, nesta terceira aula, estaremos prosseguindo. No período da tarde, nós falamos sobre planejamento, a importância de previdentemente planejarmos algo sobre a nossa vida, porém, pertinente à escola dominical, o planejamento de aula. E nós temos ali os resultados do não planejamento. Quando não se planeja, se faz rodeios. A lição fica inacabada, não atinge seus objetivos. É como um judeu errante, vagueando, ponto de referência e direção. E o aluno fica desmotivado. Então é preciso manter um método, um planejamento para atingir, como dissemos no período da tarde, os objetivos da lição e, enfim, o tema que está se estabelecendo. Hoje à noite nós vamos, nesta terceira aula, falar sobre escola dominical, capacitando os crentes para o desempenho da sua chamada. É através da escola dominical que os crentes evidenciam a chamada para determinados serviços da igreja. A igreja tem suas atividades e essas atividades elas são realizadas através de seus membros. A escola dominical tem por finalidade estabelecer o serviço da comunhão. Isso mostra 4 alicerces fundamentais. Está na página de número 23. Solidariedade, generosidade, serviço e comunhão. Esses 4 patamares formam o que nós chamamos de capacitação dos crentes para o serviço e também para a comunhão. O que é a igreja senão o local onde nós nos reunimos para estabelecer, primeiro, solidariedade? O que é solidariedade? É aquilo que lemos na Bíblia: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Há o objetivo de, na igreja, se manter esse padrão de solidariedade. E é por isso que não só o pastor, mas seus membros, seus liderados e demais líderes estão sempre visitando os crentes, estão sempre procurando estabelecer esse contato, esse relacionamento, porque faz muito bem para a comunidade, para a igreja. Em segundo lugar, a generosidade é mostrar o intercâmbio da bondade e do amor. O amor que deve reinar, que deve pairar, que deve existir entre nós. Generosidade. É tão bom quando na igreja é evidente essa caridade, esse amor fraternal, esse amor entre os irmãos. Para isso existe a igreja.
para ser o lugar da comunhão. Imagine se você não é notado, não é distinguido no meio da igreja. Você vem à igreja e ninguém percebe que você está presente. Você passa como alguém desconhecido. Então, o que é que nós fazemos com a generosidade? Nós estabelecemos um diálogo, uma comunhão, um relacionamento que se torna produtivo com aquele irmão, e ele, uma vez integrado, se sente bem no meio da igreja. Então, que nós pratiquemos esta generosidade. Capacitar para cada crente significa dizer, fazer o melhor diante das oportunidades. Note que a escola dominical vai procurar desenvolver, influenciar o que nós chamamos de oportunidades. O que é a igreja senão o lugar das oportunidades? Alguém diz, eu não faço nada na igreja, eu sou apenas um membro de banco. Eu não sei o que quer dizer membro de banco. Deve ser o que? O parafuso, a perna da cadeira, do banco. Não, você não é apenas membro de banco. Você é alguém, lembra-se que nós falamos da colmeia? Glória a Deus. Da participação das abelhas na colmeia. Você é alguém que precisa estar em plena atividade na igreja. Então, se você procura desenvolver o seu talento, a sua aptidão, você está procurando zelar, aproveitar, desenvolver as oportunidades que lhes são oferecidas. E nós não podemos, por exemplo, conhecer alguém no seu trabalho se ele nunca teve oportunidade. Por exemplo, como se torna um eficaz professor da escola dominical? Através da oportunidade. Tem que se dar a ele a oportunidade para desenvolver esse talento, essa aptidão, e ele tornar-se-á útil através do professorado da igreja, o professorado da escola dominical. Isso se chama capacitação do crente para a sua chamada. Todos nós temos uma chamada da igreja. Lá em Romanos capítulo 12, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Nós vamos encontrar ali os dons de serviços. Romanos capítulo 12, versículo 5 a 8, nós vamos encontrar a passagem que assim está escrita: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas, olha o destaque, individualmente somos membros uns dos outros. Digam comigo, somos membros uns dos outros. Versículo 6, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte,
faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então veja a capacitação dos crentes, que é esta a nossa aula desta noite. O crente encontra aqui serviços na igreja, para ele desenvolver o seu espaço, a sua área. Eu, como pastor, não ouço ninguém pedindo a Deus que ele seja usado com o dom de misericórdia. Mas é um dom. Esse dom é pertinente a socorros hospitalares. Seria hoje referente à capelania, visitas aos asilos, às pessoas idosas. Enfim, o uso do dom de serviço chamado misericórdia, entre outros, que o faça com alegria. Então, amados irmãos, a escola dominical tem esta função, a de capacitar os crentes para o desempenho da sua chamada. Aonde é que você se encontra? Aonde você pode desenvolver o seu talento? Aonde você pode despertar o dom de Deus que há em ti? Então a escola dominical, ela se propõe, através de seus métodos, seus ensinos, a capacitar o crente para fazer o melhor diante das oportunidades. Diz ainda em seguida, coordenar, mobilizando as igrejas na ação proposta pelo ministério. Então, o ministério tem propostas, temas, slogan. O ministério tem alvos estabelecidos. Estes alvos, estas metas, esses objetivos, em geral, do ministério, é preciso fazer uma ação conjunta de mobilização com o fim de que os objetivos sejam realizados, sejam bem-sucedidos. E a escola dominical vem com esta finalidade: treinar, preparar, capacitar os crentes para o desempenho da sua chamada. Ora, nenhuma função pode ser exercida sem que haja capacidade para ela. Será que você se submeteria a uma cirurgia de um médico que acabou de se formar? Você até se submeteria desde que não soubesse, mas se você souber, você vai dizer: bom, este médico recentemente formado quer aprender comigo, que se trata da sua saúde, leva a risco a sua própria vida. Ele prefere então alguém que já tenha algum tempo de medicina, ou seja, que esteja mais capacitado. A capacitação, é bom lembrar que já falamos sobre isso, ela também é gradual. A capacitação, ela não vem de uma noite para um dia. A capacitação depende de estágios, de etapas, de desenvolvimento, de progresso. É preciso que haja o que chamamos de tempo para essa capacitação. Vai se aprendendo com o tempo. Tornar-se-á mais capaz com o tempo. Então a função da escola é trabalhar nesta área da igreja, despertando os crentes para a sua chamada.
Lembro que a igreja ela não pode ser, estou lembrando o que falamos à tarde, inerte, fria, imóvel. A igreja precisa ser dinâmica. A igreja, através dos seus membros, precisam desenvolver suas atividades. Com que fim? Para os fins propostos da igreja. E eu quero centrar aqui estas palavras iniciais sobre a questão da solidariedade. É preciso que nós mantenhamos viva a solidariedade entre nós, de estender a mão amiga, o ombro amigo, de dizer ao nosso irmão: conte comigo, conte conosco. É preciso reavivar e reativar essas regras que fazem parte do bojo da igreja. Por isso existe a igreja como um aglomerado, como um conjunto de pessoas. A pessoa sentir-se-á bem quando ela tem da parte de todos nós um carinho, uma atenção, um reconhecimento. Imagine que você faz aniversário e não é nem lembrado pelo professor da escola dominical, pelo regente do coral, por algum segmento da igreja ou pela própria igreja. Por isso que a igreja, através de seus programas, sempre estabelece uma maneira de prestigiar o aniversariante. E este aniversariante, quando é prestigiado, é estabelecido o que nós chamamos de solidariedade. Generosidade é quando alguém entra em situação difícil, às vezes socialmente, mas também a generosidade, ela pode ser praticada por outro lado fraternal. Por exemplo, Jonatas e Davi eram generosos simultaneamente e reciprocamente. Jonas abriu mão da sua capa para Davi, mesmo sendo filho do rei. Ele usou de generosidade suas armas. Assim também somos nós. Precisamos utilizar da distribuição de recursos, de meios, nem sempre pecuniários, nem sempre financeiros, mas se fazer algo por alguém que esteja necessitado. Eu sei, eu fui pastor aqui na América, em Los Angeles, por 6 anos. O que acontecia quando vinha um novo imigrante, uma nova família? Todos nós voltávamos a atenção para aquela família. Quem pode doar um colchão, um micro-ondas? Quem pode, de alguma maneira, contribuir para o estabelecimento desta nova família neste país? Isso se chama generosidade. E a escola dominical também trabalha nesta área, e por isso foi escolhido entre os títulos de aulas da qual estamos ministrando. Mas também o serviço. Nós estamos vendo ali que parece-me que todo dia reveza-se as pessoas que trazem o lanche. Me parece. Eu sou curioso, observei que ontem foi uma família, hoje parece que está sendo uma outra família, no primeiro dia foi outra família. O que é isso? O serviço na obra de Deus. Isso não é feito por imposição, mas feito por voluntariedade. O serviço da igreja. Então, tem um mutirão. Esse mutirão é realizado não só para construções
mas para outros fins, ele é realizado de forma conjunta. É serviço. Imagine se tivéssemos que pensar na utilização de honorários para todos os serviços que se realizassem na igreja. O custo ficaria muitíssimo caro e a igreja não teria condições. Vamos tomar, por exemplo, uma igreja que tem condições de manter um ministro da música. Quando pastor em Los Angeles, nós tínhamos um irmão que percebia ajuda financeira para o exercício do ministério da música. Ele era o ministro do louvor. Depois surgiu a crise, como os irmãos acompanharam, e não havia condições de assalariar um ministro da música, mas era um serviço. Então foi necessário que a sucessora, que passou a ser uma irmã, realizasse o serviço de forma voluntária, é o que nós chamamos de generosa para com a igreja. Então a igreja, ela tem muitos serviços que podem ser realizados por seus membros, utilizando suas oportunidades, mas também realizando os seus serviços para Deus. O problema abordado em lato sensu, todos os crentes são chamados para pregar ou proclamar o Evangelho. A função da pregação do Evangelho não é exclusividade só do ministério ou do pastor. Se nós tomarmos ao pé da letra a questão do crescimento e da produtividade da igreja, nós lembramos que quem gera ovelhas são as próprias ovelhas. A função ministerial, como os irmãos viram, e no caso do ministério passa a ser serviço, porque como dons ministeriais estão em Efésios capítulo 4, o ministério em si, ele deve ser exercido com funções de coordenar, de liderar, de organizar a própria igreja. Porém, a função precípua da igreja, que se chama pregação e proclamação do Evangelho, é um tema estabelecido pela igreja. É a igreja que deve estabelecer isto. Haja visto que há 30 anos atrás, na Assembleia de Deus, um crente só ganhava para Jesus, estou falando do Brasil, estatisticamente, 134 crentes. Um irmão da Assembleia de Deus ganhava para Jesus 134 pessoas. Hoje, se apenas anualmente cada crente ganhasse mais uma alma, a igreja já cresceria também, não com a mesma velocidade daquele tempo. Então note que as coisas estão invertendo, e eu chego a dizer que hoje é preciso ter 150 crentes para ganhar um crente para Jesus em um ano. Chegamos a esta conclusão. Eu fui presidente da comissão da década da colheita no Brasil, em sucessão ao saudoso pastor Valdir Bícego, e constatamos no Brasil que hoje é preciso muita gente para ganhar uma pessoa para Jesus. Não há empenho, serviço, evangelização praticada no que diz respeito à igreja. Você hoje, por exemplo, falou de Jesus para alguém? Você toma tempo diariamente para falar de Jesus? Estamos no mês de junho
portanto já um semestre de 2012, quantas pessoas individualmente nós já ganhamos para Jesus? Isso para não falar em serviço na área do discipulado, da integração desse novo crente na igreja. Porque a pessoa aceita Jesus e não há pessoas que cuidem dela. Da maneira que entra, sai. A pessoa aceita Jesus e não tem um ambiente próprio para a sua integração na igreja. Você, mamãe que está aqui presente, quando nasce o bebê, ele não fica ao léu, como a gente diz, sem que lhe haja uma assistência, sem que haja cuidados para que essa criança que veio àquela família, por extensão à sociedade, possa crescer. Então o que a criança precisa?